Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Carro e Técnica e Treinamentos Automotivos. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Costa, eu tenho 51 anos e estou há 28 anos na área automotiva e desses 21 como instrutor automotivo, ok? Então nós estamos aqui mais uma vez para trazer um vídeo onde nós vamos abordar o gerenciamento da bomba de combustível, certo? Então a bomba de combustível sob demanda, que é muito comum e passou a ser mais conhecido no Brasil através da injeção direta, mas isso é uma tecnologia que também já está na injeção indireta, né, há bastante tempo, desde os anos 2000, certo? Nós vamos trazer aqui dois veículos nacionais com essa tecnologia, um lá dos anos 2000, melhor, da primeira década dos anos 2000, e outro, um veículo mais atual, lançado recentemente, ok? Então nós vamos ver que existem diferenças nessas tecnologias, tá certo? Ou melhor, diferença nessa tecnologia, ou seja, ela teve uma evolução. E a pergunta é, você já domina essa tecnologia? Né? Nós estamos num período onde se fala muito e com razão dos veículos híbridos e elétricos, mas nós temos diversas tecnologias nos veículos que já estão na oficina e que nós precisamos dominar, não é isso? Então é rede de comunicação, é sistema de injeção eletrônica, né, moderna, com diversos recursos, padrão OBD2, OBD3, né? E essa tecnologia do gerenciamento da bomba de combustível é uma que o pessoal precisa estudar um pouco mais para conhecer e poder fazer um diagnóstico mais preciso, né, e rápido, né, e assertivo. Tranquilo? Então, essa imagem que você pode ver aqui do lado, que é a imagem da corrente da bomba de combustível, né, sob demanda, nesse caso específico do veículo EcoSport 2009. Ok? Isso mesmo, 2009 o veículo. Então nós já tínhamos essa tecnologia. E o outro veículo que eu citei é um Onix 2020-21, onde nós vamos aqui mostrar através do diagrama elétrico as diferenças, ok, que nós temos nesse sistema, né, e a evolução dele, ok? Então tanto uma tecnologia como outra hoje em dia é utilizada, mas com a evolução dos sistemas é lógico que essa segunda tecnologia, ou melhor, esse aperfeiçoamento dessa tecnologia, né, que é do Onix, ela logicamente ela vai prevalecer a partir de agora, que é a comunicação entre o módulo escravo, que é o módulo da bomba, e o módulo do motor através do protocolo de comunicação CAN. Tranquilo? Então vamos lá, primeiro conhecer através do diagrama elétrico. Então aqui no diagrama elétrico do Dr. IE nós temos o sistema FIC EEC6. Ok? Então é um sistema que vem evoluindo. A primeira vez que nós o vimos, começamos a trabalhar com esse sistema, foi lá nos anos 90, né, que era o EEC4. Então, nesse sistema EEC6 de 2009, né, então nós temos aqui a bomba de combustível, ok? O módulo escravo e o módulo mestre, que no caso é o módulo do motor, né? O módulo de gerenciamento do motor, o módulo de injeção eletrônica, como nós popularmente conhecemos. Então, nós temos, logicamente, aqui no módulo de controle, nós temos uma alimentação negativa, nós temos a alimentação positiva, né? Nós temos as duas saídas para a bomba, onde nesse caso aqui trabalha com a alimentação positiva constante, e o sinal de controle PWM através do negativo, né? E nós temos aqui duas linhas de comunicação, dois condutores de comunicação com o módulo do motor, por onde um deles trafega o sinal PWM de controle, né? Onde o módulo do motor vai impor ao módulo escravo quanto que ele vai aplicar de PWM na bomba de combustível e assim poder variar a pressão, né, de acordo com a demanda. Então, como nós podemos ver aqui, que nesse outro diagrama elétrico nós já temos algumas mudanças, né, e algumas coisas exclusivas da GM, porque aqui nós temos o diagrama elétrico do Onix, né? Então, nós temos nesse caso aqui, chegando aqui no módulo da bomba de combustível, nós temos uma alimentação positiva do módulo, nós temos uma segunda alimentação positiva que vai ser utilizada para alimentar a bomba, tá certo? Nós temos um aterramento, massa. Nós temos as duas linhas de comunicação, né, com o protocolo CAN, que aqui a GM chama GM-LAN, ok? Então nós temos essas duas linhas de comunicação. E nós temos aqui o sinal de inicialização do módulo e a solicitação da bomba de combustível, né, que também é importante para que o módulo comece a controlar a bomba de combustível através do sinal PWM. Então nesse sistema mais atual, né, do Onix Turbo, então nós temos aqui uma linha de comunicação, como a gente já citou, nós temos uma linha de comunicação protocolo CAN, coisa que nós não encontramos aqui no sistema da Ford de 2009, né? Então é mais de uma década de diferença de um sistema para o outro, mas
como eu já citei anteriormente, em sistemas mais atuais a gente também encontra esse tipo de tecnologia, né? Aliás, essa versão dessa tecnologia também com sinal PWM de comunicação entre o módulo do motor e o módulo de controle da bomba de combustível. Bom, então essas são as duas versões, duas das versões, melhor dizendo, que nós podemos encontrar dessa tecnologia, ok? Então, como vocês puderam ver, já existe já desde 2009 na linha nacional, né? E o pessoal não está, boa parte não conhece ainda essa tecnologia, não domina essa tecnologia. Certo? Nós vamos mostrar daqui a pouco um caso que nós auxiliamos um aluno nosso, certo? No suporte que nós demos a ele, onde ele conseguiu chegar ao diagnóstico em parceria conosco, certo? Aconteceu no Onix e nós vamos mostrar aqui na sequência, né, uns dados que nós conseguimos com o MIG-SIG e com o FK. Então vamos ver os dois dados do PWM e do controle de corrente, né, da corrente na bomba de combustível aplicado no sistema da Ford de 2009. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui através do MIG-SIG a corrente. Essa pinça de corrente foi aplicada no fio, né, que vai o sinal PWM, por isso que a forma de onda tem essa característica. Então nós temos aqui na média, né, da onda, certo? Nós temos aí em torno de 1,5 ampere, né? Aqui está indicando o pico máximo. Então no pico máximo tem hora que ela vai haver logicamente uma variação. Então aqui 2,34, tem hora que chega até 3,26, ainda há pouco chegou. Mas a média é em torno de 1,5 ampere, né? Ou seja, é uma corrente muito menor, né, do que uma corrente de uma bomba convencional que chega ali na faixa dos seus 5, 6, 4 amperes. Né? Então varia um pouco, mas a média de 5 amperes é uma bomba convencional. Então aqui nós já temos um consumo menor de corrente, que esse é um dos benefícios da aplicação do sinal PWM. Né? Então aqui nós estamos com 1 ampere por divisão, né? Por isso que com a linha de zero aqui do osciloscópio. Então o cursor Y1 na linha de 0 e o cursor Y2 aqui eu coloquei no meio aqui do sinal da onda de corrente, certo? Então, como ela tem uma variação, porque é um sinal PWM, então forma um dente de serra. Então aqui nós temos aqui em torno de 1,5 ampere, tá certo? Como a gente pode ver aqui também no ΔY. Com relação ao PWM, então esse sinal PWM aqui foi captado no fio da bomba, certo? No mesmo fio que foi instrumentado a pinça de corrente, certo? Então o que nós podemos ver aqui? Nós temos aqui uma frequência bastante alta, né? Nós temos 9.594 kHz, né? Praticamente 9.6 kHz, ou seja, 9.600 vezes por segundo, né? Uma frequência altíssima. Veja que eu estou com um tempo por divisão, né, de 50 microsegundos, ok? E aqui na marcha lenta ele está trabalhando em torno de 50%, né? Tanto no ciclo positivo quanto no ciclo negativo. E logicamente quando há uma aceleração, então o ciclo negativo, lembra que eu falei lá no início que ele tem um positivo constante e a variação é pelo negativo, né? Então sempre que o módulo quer aumentar a pressão, então para aumentar a tensão na bomba, né, ela vai aumentar o ciclo de trabalho negativo. Aumentando a tensão na bomba, aumenta a rotação, que por sua vez, para aumentar a pressão, e é isso que no processo de diagnóstico a gente tem que avaliar. Se quando o PWM ele aumenta, que por consequência vai aumentar a tensão, se a pressão também há um aumento na pressão, né? Então aqui nessa imagem aqui do manômetro, aqui nós temos o manômetro e a condição de marcha lenta. Veja que a pressão está com em torno de 1 bar, e quando há uma aceleração, de acordo logicamente com a demanda e com a carga, nós temos o aumento da pressão, certo? Aqui ela chegou quase 2 bar, ok? Voltou novamente para repouso, né? Ok? Então essa variação de pressão ela é consequência da variação do PWM. É lógico que a gente sempre vai observar com minúcia, né, toda a parte interna. Toda essa verificação, toda essa análise está sendo anterior a eu fazer a desmontagem da bomba, né? E é claro que a gente tem que conhecer as estratégias de funcionamento. Tudo isso a gente trata no nosso treinamento, no nosso curso de injeção avançado online, ok? Então, se você tem interesse, nós temos esse treinamento onde nós abordamos e também damos suporte ao aluno.
Bom, então, no caso específico desse veículo, né, existia uma indicação do código P0193, que é um código que ele está relacionado ao sensor de pressão que fica no tubo distribuidor de combustível, certo? Então, esse código informava que existia um problema relacionado ao sensor de pressão, né? Então, o módulo ele dá o comando para a bomba, para que a pressão suba, por exemplo, e ele espera o feedback do sensor de pressão para saber se esse comando ele foi obedecido, se está dentro da pressão que ele quer. Então, o que estava acontecendo? Certo? Aqui eu vou mostrar no FCAR para que vocês possam ver. Essa imagem aqui, né, esse vídeo ele é gravado, né, o FCAR te dá essa opção de você gravar até 2 minutos, né, do seu diagnóstico para que você possa fazer uma avaliação, e nós fizemos isso. Então, aqui nós temos a pressão do tubo de distribuição de combustível, né, ou seja, a conhecida popular flauta, né? Então, aqui nós temos 275,21 kPa. Então, cada 100 kPa é o equivalente a 1 bar. Então, aqui está o equivalente a 2,75 bar. Só que, nesse momento aqui, o manômetro, né, que a gente tem que conferir com o manômetro, estava indicando uma pressão menor que 2 bar. Então, não estava coerente o que o módulo está lendo, não é isso? Com o que realmente está acontecendo na linha hidráulica do sistema, certo? Então existe uma incoerência entre a pressão, né, e a pressão real e a pressão indicada pelo sensor, né? Então logicamente existe a variação, vai variar essa pressão porque essa é a função do sistema. Então veja que tem momentos que ele chegou aqui até 281 kPa, teve momentos que chegava a quase 350 kPa. Certo? Então a gente tem que sempre comparar essa pressão, né? Fazer a relação entre quilopascal e bar, que é para poder a gente saber se a pressão lida pelo sistema através do sensor de pressão, se realmente está coerente com a pressão que está de fato acontecendo no veículo, né? Então o módulo do motor ele começou a perceber essa incoerência, né? Que esse valor de pressão não estava coerente com o que deveria estar na marcha lenta. Tinha momentos que na marcha lenta essa pressão estava subindo demais e aí, consequentemente, depois de um tempo ele grava falha relacionada ao sensor de pressão. Então nós fizemos todas as avaliações devidas com osciloscópio, PWM, corrente, pressão com manômetro, como vocês viram, para poder a gente chegar, né, realmente a uma conclusão que também testar a alimentação do sensor de pressão, testar a pressão tanto na saída como lá na chegada no tubo distribuidor. Então toda essa avaliação foi feita para que a gente pudesse chegar ao diagnóstico, né? Bom, então esse é um sistema que, além do conhecimento de como funciona, né, ter a informação técnica adequada, que é para você poder fazer o rastreamento do sistema com o diagrama elétrico, né, específico, né, correto, né, mas também dominar as informações nos parâmetros, né, e também saber aplicar, conhecer e saber aplicar o osciloscópio, porque só com ele é que você vai poder fazer esses testes, seja no sinal PWM, seja se for numa linha de comunicação, né, por protocolo, para saber identificar como o protocolo, quando o protocolo está correto ou não, né, como é que eu consigo identificar uma falha. Então, são vários domínios que essa tecnologia exige que você tenha para poder chegar ao diagnóstico, né? Aqui nessa figura, essa imagem ao lado aqui, nós vamos abrir ela aqui para poder explicar o que foi que aconteceu, né, aqui dessa vez com o Onix. Bom, então, lá no caso do Onix estava faltando esse sinal aqui, que é um sinal positivo, uma tensão de 12 volts, que vai no pino 18. Então, esse sinal ele não chegava no módulo de combustível, no módulo da bomba de combustível, né? Então, aqui nessa imagem, bom, então aqui está o módulo, ok? E nós temos aqui 2 alfinetes, né, por onde o Ivanildo, né, ele que é o nosso aluno lá de Pernambuco, e ele fez um jumper, né, para simular esse positivo que não estava vindo do módulo para o módulo escravo, do módulo do motor para o módulo escravo. E quando ele fez o jumper, o veículo, né, entrou em funcionamento, a bomba funcionou, né, o módulo entendeu que o módulo do motor estava solicitando e fez, né, o acionamento da bomba e o veículo entrou em funcionamento. Tá certo? O qual ele, depois examinando, porque quando ele fez o jumper por esses 2 fios, tá certo? Então, o de inicialização e o de solicitação. Então, quando o módulo recebeu o sinal pelo pino 18, ele entrou em funcionamento, né? O sistema, porque ele entendeu, né? Ele fez uma simulação. Então, o módulo escravo, ele entendeu que
o módulo do motor estava enviando o sinal, certo? Então ele teve a expertise de verificar se na saída do módulo do motor estava saindo o sinal, e ele detectou que estava saindo o sinal na saída do módulo do motor, mas não estava chegando no pino 18, né, lá no módulo da bomba de combustível, certo? Então ele foi examinar o chicote, logicamente, né, para saber se era alguma tomada ou o que seria. E ele descobriu, né, o velho não, eu ia falar o velho segredo, né, que normalmente só serve para gerar inconvenientes para o dono do carro, mas aqui foi o pessoal do rastreador, né, que ligou exatamente aqui no fio verde cinza, né, ele abriu o circuito e ligou, né, para poder imobilizar, para não deixar o veículo funcionar. Ele fez a ligação do sistema imobilizador, né, no que diz respeito a essa parte que faz evitar que o veículo entre em funcionamento, né? Então, a solução foi só refazer o chicote e daí o veículo voltou a funcionar normalmente. Bom, então essa é uma tecnologia que está presente aí na linha Fiat, como muitos já sabem, né? Bem, com bastante amplitude, bastante aplicação em diversos modelos. A linha Ford, um veículo 2009, né? Já com esse sistema, com essa tecnologia, e cada vez mais, como nós estamos no início, está sendo utilizada pela família com injeção indireta, né? Então não é só injeção direta, na injeção direta é mais comum ainda, ok? Então é muito importante que vocês viram, como eu já citei, são diversos domínios que a gente tem que ter, né? A aplicação do osciloscópio, fazer a leitura dos parâmetros, conhecer o sistema, poder fazer uma leitura do diagrama elétrico para entender quais são os sinais envolvidos, ok? Então eu espero que tenha servido para despertar alguns que ainda não despertaram ainda para essas tecnologias que já estão presentes na nossa oficina, e a gente precisa estar atento, porque só com o conhecimento e também com o ferramental adequado é que a gente vai poder fazer diagnóstico cada vez mais assertivo, né, e mais rápido, né, que esse é o objetivo, né, fazer um diagnóstico com rapidez, sem perder a qualidade, né, que daí no final vai se refletir para uma boa produtividade, tranquilo? Então eu espero que todos tenham gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, tá certo? E deixe um comentário para a gente saber se você gostou, se o assunto foi relevante, ok? E também para deixar mais ideias também para nós trazermos mais assuntos para vocês, né? Que possam auxiliá-los no dia a dia, tranquilo? Então, abaixo na descrição do vídeo nós vamos deixar algumas informações, e se desejar entrar em contato conosco, nós estamos à disposição para esclarecer qualquer assunto relacionado aos nossos treinamentos, tá certo? Que nós temos aí para poder oferecer, certo? Para a comunidade, o pessoal da nossa área, tranquilo? Então, muito obrigado por assistir, um forte abraço e até o próximo vídeo.